Pessoal, o tema de hoje é um tema que eu gosto muito, porque é o momento da virada. É o momento da virada de todos vocês, que é normal, é comum a gente se sentir bastante refém da nossa equipe em vários momentos, e aí a gente se sente sem forças. Eu já encontrei pessoas que chegam e falam assim: Carmen, eu não tenho mais vontade de ir na empresa. Eu não suporto ir na empresa. E eu vou para a empresa e eu passo mal. Então, eu já vi isso. A pessoa ela está tão refém da tua equipe, ela está tão refém daquele ambiente contaminado. Ela realmente não quer continuar, né, com aquele ambiente e tudo mais. E ela já não sabe mais o que fazer. Ela não sabe mais o que fazer. Então, é muito triste quando a gente chega nesse ponto. Então, primeiro passo para você deixar de ser refém, para se tornar o nosso comandante, né? Para começar a comandar a tua vida, a começar a dirigir, a se tornar um diretor da tua empresa, o primeiro passo é você parar para observar de que forma que você está se sabotando. Porque para nós é muito mais confortável a gente fracassar, ter um problema, ter um perrengue, ter um funcionário aprontando, do que uma situação boa, Então, a maior parte das perguntas que chegam até mim, justamente são as perguntas dos perrengues, né? Dos perrengues, das dificuldades. Eu falei para vocês, qual é a missão da tua empresa? Por que tua empresa nasceu, né? E você vai saber se a tua missão está correta ou não, porque ela bate forte no coração. Quando você fala, opa, essa é a minha missão. E quando você começa a compartilhar a tua missão com a tua equipe, você já começa a deixar de ser refém. Por quê? Porque você está dando a direção para eles. Esta é a minha missão. E eu estou aqui compartilhando ela com vocês e eu preciso de vocês para me ajudar a realizar a minha missão. No que você fala isso, você já começou a transformar. Você já começou a deixar de ser refém e passar a ser diretor. E também quando você olha o contrato de trabalho do teu empregado e você lá vai ver o que é que está escrito, o que, é que não está escrito. Tem um caso de uma aluna que no contrato de trabalho estava escrito que ela tinha 2 horas de almoço. Né? E ela tem restaurante há mais de 20 anos, restaurante grande, com muitos empregados, e ela tinha uma pessoa que trabalhava com ela há muitos anos, eu não me lembro certo se eram 14 ou 15 anos. E a mulher, ela queria se mudar, eles são do sul, e ela queria se mudar, ela ia se mudar de estado, ela e o marido, a família, tal. Só que pergunta se ela queria pedir a conta. Não, ela não queria pedir a conta. Ela ia se mudar e ela queria, no caso, né, que a dona do restaurante pagasse a multa para ela se mudar. Ela queria se mudar e a multa ia ficar para ela, né? E aí, o que ela fez? Ela começou a gritar por todos os lados do restaurante que a dona do restaurante estava roubando eles. Que bacana, né? Que a dona do restaurante estava roubando eles, porque em lugar de fazer 2 horas de almoço, eles faziam 1 hora só. A dona do restaurante falou assim: não, mas a gente faz meia hora de café de manhã, meia hora de café de tarde, e aí dá as 2 horas, né? Não, porque a senhora está roubando a gente, não sei o quê. E aí foram olhar o contrato. Adivinha o que é que estava escrito no contrato? 2 horas de almoço. Então, ela começou a ameaçar a dona do restaurante que se ela não mandasse ela embora, ela ia entrar na justiça, ia pedir as 2 horas de almoço que ela tinha direito ao longo dos 12, 13, 14 anos que ela trabalhou. Eu me lembro que era mais de 10, mas eu não me lembro o número exato. Neste momento, a dona do restaurante se tornou o quê? Refém dessa pessoa, porque ela gritava e ela começou a incentivar as outras pessoas e aí a dona do restaurante acabou cedendo. E além de pagar 1 mês de aviso prévio, ela ainda pagou o que diz a lei corretamente, 3 dias, né, de aviso prévio a cada ano trabalhado. Como a mulher tinha 10, 12 anos, imagina, ela ganhou 2 meses de aviso prévio, 40% de multa de fundo de garantia. Levou um bom tempo para a dona conseguir juntar esse dinheiro para fazer essa dispensa com ela. Mas pensa comigo, é se tornar refém ou não é?
O que é que está escrito no teu contrato de trabalho? Essa é a primeira dica, porque simplesmente ela nunca tinha olhado o contrato de trabalho, nunca tinha olhado. Então, o primeiro passo para você deixar de ser refém e se tornar diretora, estar no comando, né, se tornar diretora ou diretor da tua empresa, é você conhecer o que foi que você combinou com essa equipe. Você tem uma equipe e tudo aquilo que está no contrato é válido. Então, se por acaso o teu contrato, ele não tem, ou se você não tem um contrato, vai para fazer, fala com o teu contador, não aceite ele dizer para você que não usa mais contrato, porque não é verdade. A relação de trabalho é uma relação contratual. E aí você vai dar uma olhada o que é que tem no contrato. Uma outra pessoa também que foi meu aluno, ele teve o seguinte problema. Engraçado que vocês só me procuram depois que os problemas já, né, depois que a boiada já escapou. Olha o contrato desse rapaz. Lá estava escrito que ele contratava, ele tem um pet muito grande, que ele contratava as pessoas como tosador, né? Tosador, tosadora. Aí, o que o tosador fazia nesse pet? Quem tem cachorro sabe. Corta o pelo do cachorro cai no chão, varre, tipo uma cabeleireira, um barbeiro, não é assim? Desde criança que a gente conhece, cortou, varreu. Tem alguma coisa de errado? Ele tinha um contrato escrito tosador, tinha uma carteira de trabalho escrito tosador. Ele pagava o salário de tosador e estava tudo bem. Simplesmente, eles começaram a entrar na justiça pedindo desvio de função. Que além deles tosarem, eles também tinham que varrer. Nossa, eu tenho que varrer, meu Deus, e agora, né? Então, além deles tosarem, eles tinham que varrer. Então, é bem complicado isso, e eles também pediram insalubridade, porque o cachorro ficava na gaiolinha, lá na caixinha dele de transporte, e ele sujava, tinha que limpar, e eles tinham luva, tinham óculos, tinham tudo para fazer essa limpeza. E aí eles limpavam e colocavam um novo cachorrinho, normal. Mas eles pediram insalubridade. Diziam que não tinham nenhum equipamento de proteção, que eles tinham que limpar com as mãos. Olha só. Aí que a gente tem que estar muito atento, porque todo mundo é amigo até o dia que alguém conhece um advogado. Eles pediram insalubridade e pediram desvio de função. E sabe o que foi que aconteceu? Eles ganharam na justiça. Cada um ganhou 25 mil reais. E sabe o que aconteceu? Todo mundo que era os atuais funcionários também entraram na justiça com o mesmo advogado. E todo mundo que havia trabalhado com eles, né, durante anos e anos e anos, também entraram na justiça. Você tem até 2 anos para entrar na justiça e você pode reclamar de ser 5 anos para trás. E foram ganhando, ele teve que vender sua casa, vender seu patrimônio para poder pagar de tantos processos judiciais que ele teve pelo mesmo problema. Como é que ele poderia ter resolvido isso? Contrato de trabalho. Por isso que eu falei para vocês lerem o contrato de trabalho de vocês, certo? Por quê? Primeiro passo, realmente, para que você possa deixar de ser refém, é justamente entender o que é que você combinou com aquela pessoa. Porque o que é combinado não é caro. E se no contrato está escrito tosador, ele vai fazer a tosa. Por isso que eu digo a vocês, no contrato de trabalho, basta você conversar com o teu contador e explicar para o teu contador que ele vai escrever cargo tosador. Na função de, e aí descreve a função, na função de cortar o pelo do cachorro, limpar o pelo do cachorro, limpar a gaiolinha onde fica o cachorro, manter o ambiente limpo, né? É isso que vai escrever. E quando entrega luva para a pessoa, entrega equipamento de proteção, entrega álcool em gel, entenderam? É assim. Entregou álcool em gel, vai escrever. A pessoa recebeu um treinamento de que é importante que ela utilize álcool em gel constantemente ao longo do dia e o álcool em gel está à disposição em tal lugar e a pessoa assina que está ciente. Entregou luvas para a pessoa,
A pessoa só pode trabalhar com luvas. As luvas descartáveis estão à disposição em tal lugar. E a pessoa assina ciente. Não basta vocês entregarem luva, colocar álcool em gel, máscara pela casa toda. Vocês precisam documentar que sim, vocês fizeram isso. Essa é a ideia, entende? Então, o começo de vocês se tornarem refém são coisas mal combinadas, mal ajeitadas. Vocês insistem em contratar pessoas na função de balconista. Gente, por que fazer isso? Me fala. Balconista fica no balcão. Depois você pede para ela organizar o estoque, ela vai falar assim: não é minha função, eu fico aqui no balcão. Isso é desvio de função, isso é sabe? O pessoal começa, né? Quando eu uso os filtros do Instagram para ficar imitando as pessoas falando, né? As pessoas ainda ficam bravas comigo. Mas não é assim que elas falam? Não é minha função. É assim, não é? Eu acho que eu vou criar uns filtros para o Instagram. Não é minha função, não é minha função. E não é. É só você colocar no contrato que a pessoa vai trabalhar. Por exemplo, em vez de você contratar como vendedor, como balconista, coloca como operador de loja. Pronto. Procura, gente. Para de ser empresário estilo Horácio. Sabe o que é Horácio? Vocês lembram aquele verdinho assim, com os braços bem curtinhos, dinossaurinho da Turma da Mônica? Deixa de ser braço curto. Vai atrás da informação. Procura lá para você ver. Vai lá e procura o CBO. Escreve CBO, operador de loja. Veja quanta coisa o operador de loja pode fazer. O operador de loja pode organizar estoque, pode fazer um monte de coisas. Mas vocês contratam como balconista, como vendedor, como atendente. Atendente, então, eu quero morrer. Vocês botam atendente na lanchonete. Aí, depois, o cara tem que fazer suco, lanche, fazer um monte de coisa. Ele não vai querer. Ele vai falar: não, eu sou atendente. Não faço, não põe a mão na cozinha. Não fui contratado para isso, né? E aí a coisa muda de figura. Por isso que, assim, vocês precisam aprender a ser empresários. E ninguém ensina a gente. Como é que eu aprendi tudo isso? Apanhando, caindo, levantando, apanhando, caindo, levantando, fazendo um curso aqui, outro curso ali. São muitos anos de muitos cursos, treinamento, procurando, pesquisando. Porque, na prática, eu fazia aula, né? Inclusive fiz várias pós-graduações, mas os meus professores não eram empresários. Eles eram professores. Eu fui fazer pós-graduação, né, em faculdades assim super renomadas internacionalmente e tal. Falei: agora eu vou aprender como dirigir minha empresa. Eles não sabiam, eles eram professores, entende? Por isso que não é tão fácil. Aproveita isso que eu estou te contando, que é prática mesmo. O CBO de operador de lojas abraça muito mais coisas. Eu tenho uma aluna, a Venilza de Manaus, que ela fala assim: Carmen, eu estou adorando ler sobre CBO. Tem dia que eu abro a internet, eu fico lá um tempão só lendo sobre os CBOs. Como é interessante, né? Não é interessante, mas é necessário. E é um mundo que você se deslumbra, né? Quando você vê que você poderia ter sido poupada de muitas coisas. Mas você abre a empresa, contrata a pessoa e manda para o contador. E contrata aí com o balconista. O contador faz o que você fala. Porque o contador, ele é ótimo, ele é seu parceiro. Eu amo o contador, gente. Mas para fazer contabilidade. Gestão da empresa, quem tem que fazer é você. Então, eu estou te dando todas as ferramentas para você justamente deixar de ser refém. E aqui, eu tenho uma pessoa perguntando, o Claudinei, né, como fazer com uma equipe de autônomos. Isso daí é você querer pedir para ser refém mais ainda. Vou te explicar como é que pode ser uma equipe de autônomos. Equipe de autônomos, em primeiro lugar, cada um deles tem que ir lá na prefeitura e ter o seu registro, ok? E aí eles vão pagar aquele famoso Carnê-Leão, RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. Você vai lançá-lo no e-social, na folha de pagamento, na Cefip como autônomo. Tem um espaço lá na Cefip para que você lance ele como autônomo. Seu contador vai lançar, ok? Você vai fazer um contrato entre você, Claudinei, e ele.
E ele é um autônomo. E quando você faz o pagamento dele, você vai fazer a retenção do INSS, todas as retenções que precisam ser feitas, é você quem faz, vai lá e paga a guia. E é assim que funciona. Ele não pode ficar na tua empresa, ele não pode cumprir horário, ele não pode seguir ordens tuas. Nossa, Carmen, então para que serve o autônomo? Você não pode aplicar advertência, você não pode exigir o regimento interno dele. Autônomos, a partir do momento que eles começarem a seguir as suas normas, eles passam a ser empregados e você gerou um vínculo empregatício. Se essa nota fiscal que eles emitem for sequenciada, mesma coisa. Se ele emitiu nota fiscal número 1 para você, número 2 para você, número 3 para você, número 4 para você, também a nota fiscal é sequenciada, ele é teu empregado. Então, tem pessoas que pedem, inclusive, para emitir a nota fiscal do 13º, do 14º, das férias. Aí que virou empregado mesmo. Qualquer um deles que entra na justiça ganha. Se eles frequentam a tua empresa, tem horário para entrar, horário para sair, ganha na justiça também. Então, muito cuidado com essa ideia de autônomo. Então, autônomo é isso, gente. Autônomo é isso, cai na real. Autônomo é o cara que vai vir montar os móveis do seu escritório. Ele pode ser um marceneiro autônomo, ele vai vir, ele vai montar os móveis e vai embora. Isso é autônomo. Empregado é empregado. Empregado segue a CLT e tem todo o regime, as leis trabalhistas. Você pode aplicar advertência, você vai fazer uma descrição do cargo dele, de tudo que ele tem que fazer. Você vai fazer um contrato de trabalho com ele e não um contrato de autônomo. Entende? O autônomo, ele é o cara que vem e ele vai consertar o teu computador. Ele é o cara que vem e vai consertar a tua televisão. Ele é autônomo. Ele pode ser também um representante de vendas e ele vai ficar vendendo na rua. Ele pode ser autônomo também. Mas se ele vem na tua empresa todos os dias, esquece. Isso é pedir para ser refém, porque basta um entrar na justiça, todos os outros entram. E quando eles entram, eles vão pedir todos os direitos. As horas extras que eles nunca fizeram, vão pedir tudo. Tudo que eles acham que eles merecem, né? Cuidado com isso. Aqui tem outra pessoa falando, eu não fiz o contrato, apenas assinamos a carteira. É preciso, né, os documentos? Gente, assinar a carteira é uma coisa, o contrato é outra. Você tem um contrato com o teu funcionário, querendo ou não. Se você não tem um contrato em papel, entende-se que é um contrato tácito, ou seja, existe o contrato porque está na CLT, a relação de trabalho é uma relação contratual, mas é um contrato tácito. Ele foi feito de boca, né? Se ele foi feito de boca, como é que você vai se defender depois? Lembra de uma coisa, gente, lembra disso. Se alguém entra na justiça, quem é que precisa ter que provar alguma coisa? Quem pediu na justiça ou vocês? Vocês. Então não entra nessa de fazer contrato de boca, gente, não faz isso, porque depois você não tem nada para provar, para se defender, para nada, entende? A pessoa chega atrasada, daí você fala, você tinha que estar aqui 8 horas, o que aconteceu? Estou aqui documentando isso em uma advertência, eu escutei na live com a Carmen que eu posso fazer isso. Daí a pessoa fala assim, não, mas meu horário nunca foi às 8. Não, seu horário é às 8, você que chegava às 9. Não, eu chegava às 9 porque meu horário é às 9. E aí vai ficar aquela discussão. Eu estou te dando a chave, como é que você deixa de ser refém e passa a dirigir a tua equipe. Primeiro passo é alinhar muito bem esse contrato com a tua equipe. Esse é sempre o primeiro passo, pessoal. Esse é sempre o primeiro passo. Aquilo que é combinado não é caro, né? E toma cuidado também, já que a gente está falando de contrato, de ficar guardando aquele monte de documentos, né? Do seu empregado, RG, CPF e tal, porque tem uma lei novinha de 1968, que você não pode reter documentos.
A menos que vocês tenham que, por exemplo, vocês prestam serviços para uma empresa e você tem que enviar os documentos porque o teu funcionário vai entrar na empresa. Então, tudo bem, você pega uma autorização dele de que você vai ficar com as cópias dos documentos, porque não pode ter cópia de documentos. Se você for autuado por um fiscal do trabalho e você tiver com arquivo cheio de cópia de documentos, nem arquivo e nem computador, ok? É isso que diz a lei. O que é que você vai ter? Você vai ter o contrato de trabalho, você vai ter a ficha de trabalho, que você pode pedir para o teu contador, não existe mais aquelas fichas em papel, ele faz tudo no computador, mas você fala, pode mandar uma cópia da ficha do seu sistema? E ele vai te enviar. E você imprime, o teu funcionário assina, que é como se fosse aqueles livros pretos de antigamente que existia, lembra? De registro de empregado? Pois é, não existe mais, é só a ficha. Você vai ter a opção de vale transporte. Ah, não, Carmen, ele não usa vale transporte. Está escrito que ele não quer vale transporte? Não, ele me falou que ele não quer. Tá, não serve para nada. Tem que estar escrito, eu não quero vale transporte. Vai estar lá também nessa pasta. Tem que ter uma declaração de quantos filhos ele tem, porque depois é possível que ele tenha filhos que ele não te contou, e aí ele não está pagando a pensão, porque ele não está se entendendo muito bem com a ex dele. E sabe para quem que vai sobrar? Para os cúmplices. Quando vocês deixam de descontar o dinheiro da pensão e depositar, vocês estão sendo cúmplice. Então, se o cara quer esconder que ele tem filho, no mínimo, antes de ele fazer uma declaração, declaro que eu não tenho filhos, com a letra dele, né? Tudo isso vai estar escrito e vai estar guardado. Carmen, isso é coisa do contador. De jeito nenhum. O contador não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Eu tenho um aluno que ele falava assim, não, Carmen, eu mando tudo no contador, o contador registra, tá? Eu falei assim, não, o contador deve estar fazendo isso para te manter como cliente, mas não é trabalho dele, não é serviço dele. E você tem que ter tudo isso em mãos na tua empresa. Eu sempre me lembro do meu aluno Edgar, quando ele recebeu a visita, né, do Ministério do Trabalho, que foi até ele, e eles pediram realmente toda a documentação, e ele falou assim, tá no contador. Simplesmente o auditor falou assim, você tem 15 minutos para me entregar toda a documentação. Estou aguardando, tem um café? E ficou lá, esperando. Porque é assim que funciona. E você vai levar uma multa de bobeira. Para de bobeira na tua empresa. Vamos fazer uma empresa aqui, ó, cresça. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Por que você está se sabotando desse jeito? Será que você não está ficando muito no operacional? Essa é outra forma que você acaba se transformando em refém da tua equipe, que é quando você está muito no operacional. Porque aí você não tem tempo de olhar o que é que está acontecendo, você não tem tempo de ver o contrato, você não tem tempo de ver quando é que vai vencer o período de experiência. E você vai se tornando cada vez mais refém da tua equipe. É preciso assinar a carteira ou contrato, com certeza absoluta. Mas carteira já não estão mais emitindo, agora é a carteira digital. Você lança o número, você coloca o número na Cefip, no E-Social, tudo certinho, e o registro automaticamente aparece na carteira da pessoa. Então, hoje a gente quase que não assina mais carteira, porque elas são digitais, mas o contrato de trabalho ainda existe e a gente assina sim, com certeza. E se você contrata, você tem um salão de beleza, ou se você tem, por exemplo, um salão de estética, existe a lei de 2016 que somente vocês, mais ninguém, não adianta espernear, podem contratar MEI. É somente quem tem salão de beleza. Ai, Carmen, mas por quê? Pergunta para o Michel Temer. Michel Temer foi quem criou a lei do salão parceiro. Mas se você não seguir o contrato exatamente o que está na lei e homologar o teu contrato lá no sindicato, não tem validade e essas pessoas ainda podem se tornar seus empregados, né, e irem lá e entrar na justiça contra você. A Josiane, eu preciso contratar um ajudante, preciso descrever as atividades? Eu descreveria. Por várias coisas. Quando você descreve as atividades, a tua equipe, o teu funcionário, ele tem mais clareza do que é que ele vai fazer, entende? E você colocando as atividades principais no contrato, não são todas, as principais, você também está mais segura.
Por quê? De repente você contrata um ajudante, só que esse ajudante ele tem que pagar a conta no banco e ele sofre um acidente no banco. O INSS vai querer saber se ele é ajudante, é balconista, é vendedor, o que ele está fazendo na fila do banco? Então coloca a atividade lá. Porque se ele sofre um acidente, vai abrir a CAT, e aí quando o INSS começa com a investigação dele, o INSS está quebrado. Ele vai querer achar alguém para pagar a conta. Adivinha onde é que ele vai parar? Adivinha! Em você, empresário. Com modelo de contrato de trabalho de professor. Gente, professor é um mundo à parte. Eu não me envolvo com os professores. Eu tenho muitos alunos que são professores, muitos alunos assim muito queridos. E eu já entendi que escola é um mundo à parte. Vocês têm uma legislação completamente diferente além da CLT. Então, quando a gente fala de escola, escola é um mundo à parte. Você vai precisar encontrar o modelo de contrato baseado em todos os sindicatos, no sindicato que você faz parte da tua escola, porque inclusive eu tenho alunas que têm escola e que elas estão migrando de um sindicato para o outro, porque um tinha muitos benefícios, tal. Tomem cuidado com isso, que isso aí pode dar problemas também, né? Então, quando você me fala de um contrato de trabalho de professor, nossa, é um mundo à parte, você vai ter que seguir toda a tua convenção trabalhista, seja ela qual for. Pessoal, quem é que faz o contrato de trabalho? É o contador, nosso bom e velho amigo contador. Parem de ficar se metendo a fazer o contrato de trabalho de vocês. Ah, eu contratei um advogado. Não precisa, gente. Não precisa, não tem necessidade. Faz isso que eu estou te falando que vai dar bom. Por quê? O contador é quem tem todos os documentos, né, os números dos documentos e o próprio sistema emite. É o mesmo contrato para o Brasil inteiro. Aí o que você vai pedir para ele? Acrescentar os dados da função. Isso é muito importante. Isso vai fazer, a super diferença que você precisa para que teu contrato dê certo. E tem uma funcionária que faz 3 anos que está comigo. Ela sempre trabalha corretamente. Hoje ela pediu se teria como fazer um acordo, pois ela não está bem, como ela mesmo, e pretendo sair para espairecer. Ok. Só que sabe como é chamado esse acordo perante a justiça? Formação de quadrilha, para lesar os cofres públicos. Então, o único acordo que existe é o acordo de 2017, que é da reforma trabalhista, que em lugar de você pagar 40% de multa do FGTS, você paga só metade, né? Só que a pessoa não recebe seguro-desemprego. E aí eu não sei como que ela vai espairecer sem o seguro-desemprego, sem os 30 dias, né? O famoso aviso prévio, né? Ou aviso breve, né? Que a gente fala, que seja um aviso breve, né? Que passe logo. Então, a gente não sabe como isso vai acontecer. Quando alguém fala para mim que quer fazer um acordo ou que quer sair, imediatamente você tem que ter um documento mágico. Chama-se folha de sulfite. Só isso, folha de sulfite e caneta. Você quer fazer um acordo? Toma aqui, escreve aqui e faça, né? E aí ela vai fazer. Agora, aquele acordo que muitas empresas, não no Brasil, acho que na Suíça, né, que faz, aqui no Brasil não. Vocês acho que nunca ouviram falar. Aquele que você devolve os 40% e a pessoa fica em casa recebendo seguro-desemprego, tipo, falsificando e fazendo de conta que ela foi mandada embora. Esse é considerado formação de quadrilha para lesar os cofres públicos. A lei não permite, porque vocês estão todos reunidos para pagar um seguro-desemprego para alguém que não está desempregado, que só quis sair para espairecer um pouquinho, tal. Se ela quer sair para espairecer, maravilha, pede a conta. Ela não pediu para entrar? Por que ela não pede para sair, né? Então é o correto, pediu para entrar, pede para sair, simples assim. Eu estou querendo sair, então pede. Eu estou querendo fazer um acordo, então pede. Porque mesmo para fazer esse acordo de 2017, a pessoa tem que pedir, viu?
Ela tem que pedir, ela tem que falar, eu gostaria de fazer um acordo. E é esse acordo aí que existe. Mas eles não querem, né? Porque eles querem receber o seguro-desemprego, mais conhecido por seguro-desespero, né? O que eles querem é isso. Agora, eu que trabalho fazendo contratações há tantos anos, gente do céu, estou tão acostumada. Desde que surgiu esse seguro-desemprego, você liga para a pessoa, eu tenho um emprego, assim, assim, assim. Não, agora eu estou recebendo seguro-desemprego. Quando acabar, aí que eu vou procurar emprego. Então, estou acostumada com isso. E pior, aqueles que pedem para não ser registrados. Tomem muito cuidado com isso. Eu jamais confiaria numa pessoa que está lá enganando o governo. Se o governo é ladrão, não é ladrão, essa não é a questão. Essa não é a questão. A questão é que ele se acha no direito de receber o seguro-desemprego. Quantos direitos ele não vai achar que ele tem, né? Então ele está mostrando quem ele é, né? Ele está mostrando quem ele é a partir daí. Ele está mostrando, né, quem ele é e o que ele veio fazer na tua empresa. Ele já chega dando ordens, ele já chega falando que não quer ser registrado. Isso aí já é o primeiro passo para justamente você se tornar refém da tua equipe. Você se torna refém da tua equipe quando você não estabelece o que é que ela vai fazer. Primeiro você vai estabelecer pelo contrato. E neste momento, com certeza você está se perguntando, Carmen, e agora meus contratos estão prontos e eu nunca coloquei a função. Eu vou te salvar. Não tem nenhum problema. Você vai começar, se você já tem uma equipe, seja uma equipe boa, não seja uma equipe boa, não importa. Você vai conversar com ele e falar assim, vamos começar a organizar a empresa? Você pode me ajudar? Descreve para mim as atividades que você faz. E ele vai descrever. Por que é ele quem vai descrever e não você? Porque você já sabe o que ele tem que fazer. Entende? Quem tem que saber o que ele faz é ele. E aí ele vai começar a descrever tudo aquilo que ele faz. E aí você já marca uma reunião. Você entrega o papel e fala, descreve para mim e a gente vai conversar hoje às 14h. Às 14h você tem uma reunião com essa pessoa. Comece fazendo com a pessoa que é teu braço direito. Comece fazendo com o teu sócio. Ou com alguém que trabalha muito próximo de você. Então, você começa escrevendo o que é que a pessoa vai fazer. E daí, então, você já vai sacar aquilo que ele esqueceu de colocar, porque ele não considera muito que é a função dele, e ele talvez coloque coisas que ele não deveria estar fazendo. Eu tenho um aluno que, quando ele aplicou isso, e ele começou a descrever as funções junto da tua equipe, né? Teve uma funcionária dele que trabalhava com ele há 6 anos, que ela descreveu um tantinho assim de coisa. Ele achou estranho, né? E uma outra funcionária descreveu páginas de coisas. Quando ele começou a olhar e chamou para fazer uma reunião e falou assim, ô fulana, você não faz isso também? Não, isso eu não faço, isso é a fulana que faz. Mas e isso? Não, isso, não, isso. Aí ele descobriu que ao longo desses 6 anos, ela foi sorrateiramente passando tudo aquilo que ela tinha que fazer para outra menina. E a outra menina muito boazinha foi absorvendo. Aí caiu a ficha dele de por que uma pessoa que tem um mês de férias, né, sai de férias e não faz falta. Não faz falta. Ela tirava 20 dias de férias, ela saía no dia 10 de dezembro e não voltava. Porque ela não fazia falta. Em 10 dias, ela já tinha feito o trabalho dela do mês inteiro. Aí, quando ela estava de férias, aí que ele foi dar uma olhada no computador e descobri que ela estava lá, fazendo curso, prestando para concurso, coisas assim. Tudo isso com o tempo e com o salário que ele pagava. E o trabalho era entregue porque a outra acabava fazendo. E o escritório inteiro ficava naquela correria, mas essa pessoa, 6 anos, né? Ele não quis nem pestanejar. Ele já pegou e dispensou, pagou a rescisão com muita dor no coração, porque dói o coração, não dói, gente? É isso que eu falo, a diferença, assim, de você conversar com o empresário e conversar com o professor. Professor só fala para pagar a rescisão. Empresário, a gente sabe que isso dói no coração, né? Se dá um dinheiro suado para uma pessoa que te enganou durante 6 anos, né?
E aí ele pagou a rescisão, pagou a multa, mandou cumprir os 30 dias em casa, que ele não queria nem ver a cara da menina depois. Mas, quando ele fez a próxima contratação dele, ele já teve muito sucesso. Ela ganhava um salário, inclusive, menor do que o da outra e produzia muito, muito mais. Em poucos meses, fazendo essa troca, ele já recuperou o dinheiro que ele perdeu com uma má funcionária. Então, não é que eu falo assim, não dispense quem faz pirraça. Sim, não dispense. Porque se você tem um contrato, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer. Mas nesse caso especificamente, a história já tinha 6 anos em que ela não estava fazendo o que ela tinha para fazer. E ficar discutindo com uma pessoa de que ela tem que fazer uma coisa de que há 6 anos ela nunca fez, né? Então ele assumiu o erro e mandou para frente. Mandou para frente. Daria até para aplicar uma justa causa? Talvez, mas ia levar um bom tempo, até documentar tudo, documentar realmente o que ela estava fazendo e deixando de fazer, daria aí um bom tempo. E ele realmente não queria mais ver a cara da pessoa. Então, vamos tomar cuidado com quem a gente traz para dentro da nossa empresa. Como fazer com os que já estão com registro de vendedor? O que você vai fazer é isso que eu acabei de falar agora. Você vai começar a descrever as atividades, não você, eles, para que eles tenham isso claro, eles vão descrever, você vai fazer uma reunião, vai ver o que está faltando, o que não está faltando, vai conversar com essa pessoa, vai fazer essa interação, vai ter esse jogo de cintura com ela, complementa, terminou, você vai montar uma descrição de cargo. Você vai pegar todas as informações e vai colocar na planilha. Aí você vai chamar ele de novo e vai falar assim, então, aqui está assim, do jeito que a gente conversou? Então está aqui, que você organiza estoque, é isso mesmo? Você marca preço nas peças, você faz postagens nas redes sociais, é isso mesmo? Esqueci alguma coisa? Não, está tudo aqui. Então, ok, então assina que você está ciente de todas as suas atividades. E aí ele assina e você vai anexar isso ao contrato. A melhor coisa que existe nesse contrato padrão, que todos os contadores usam, que está em todos os sistemas, que não é culpa do contador, é o sistema quem faz, é que lá tem uma linha que vem escrito de acordo com a descrição de cargo. Por isso que eu estou te falando para você ler o contrato, gente. Não é à toa, é para você ler mesmo o contrato. Estou falando é sério. Leia o contrato, entenda o que é que você combinou com a tua pessoa. Então, você vai anexar a tua decisão de cargo ao teu vendedor e está tudo bem. Vai colocar lá as funções, né? Mas se eu fosse você, eu pensaria em operador de loja, né? Vê essas redes de fast food, é tudo operador de loja, gente. Aquela rede de fast food do M, a pessoa um dia está no drive-thru, um dia está fazendo faxina, o outro dia ela está no caixa, está fazendo hambúrguer, está atendendo no balcão. Por quê? Porque eles passam por treinamento em todas as áreas e são todos operadores de loja. Caso contrário, as pessoas ficam realmente ameaçando vocês, entende? É esse tipo de refém que vocês não devem ser, em hipótese alguma, porque você é o diretor, é teu poder dirigir a empresa, é teu poder criar as leis, é teu poder chegar na empresa e falar, a partir de hoje ninguém mais usa celular. Quando você põe uma regra, o mais difícil não é colocar a regra, o mais difícil é fiscalizar. Quando você coloca 10 regras de uma vez, como é que você vai monitorar 10 coisas de uma vez? Por quê? Se você diz que não vai usar o celular, e aí a pessoa vai fazer o quê? Tentar usar. Claro. Então ela vai pegar, se falou que não é para usar, ela vai deixar o celular no bolso, porque você não falou que não é para portar o celular. Veja como as palavras são interessantes. Quando eu faço uma política, eu já faço. Você não pode portar e usar o celular. O pessoal é espertinho, né? Não, a senhora não falou portar. Falei, então já escreve lá, portar e usar. Aí eles colocam no bolso. Aí olha, ninguém fez nada, eles vão dar uma espiadinha no celular dentro do bolso mesmo. Aí eles olham assim, ninguém fez nada, aí eles põem o celular para fora. E volta. Ninguém falou nada. Aí eles vão mandar outra mensagem. Aí eles olham, ninguém falou nada, e assim vai, e assim vai, e assim vai. E o negócio vira aquele quiprocó. Então, quando você cria uma norma e está lá na CLT, é seu papel fiscalizar essa norma e é seu papel punir caso ela não seja seguida. E aí, se você não fica em cima, eles já vão tirar todo o teu crédito
de colocar regras. Porque, não dá em nada não, isso aqui é Brasil, não é Suíça. Aqui não dá nada. Então, tomem bastante cuidado, que criar uma regra tem muita responsabilidade. CBO, muito importante, inclusive sempre recomendo nas aulas de gastronomia. Perfeito, perfeito. CBO é tudo. CBO é o código da ocupação. Esse código, ele vai ser informado, o FGTS, o INSS, eles não sabem o que a pessoa faz, eles sabem qual é o CBO. E eu já cansei de ver processo na justiça que a pessoa perde, porque ela nem sabia CBO do que tinha lá, e tinha um CBO de alguma coisa do tipo, não sei, tinha um CBO de ajudante geral ou operador de máquina, não sei, um CBO completamente diferente da função que a pessoa fazia. E aí a pessoa entra na justiça e ganha. Daí ele fala, mas está aqui escrito qual é o cargo dele, soldador, alguma coisa assim. Tá, aqui está escrito o cargo, mas o que vale não é o cargo. O que vale é o CBO. É o CBO. Por isso que vocês têm que parar de ficar inventando nomenclatura de cargo. Quer dizer, eu acho que vocês não inventam muito, não. É RH que inventa. A RH tem uma mania de inventar, né? Então, esse daqui é o operador master. Oi? Onde é que está escrito isso? Esse daqui cuida da área de tráfego da minha empresa. Onde que está escrito isso? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar inventando coisas que não existem no CBO. Porque depois o teu contador vai ter que encontrar um número correlato com a função dele. Isso não é tão fácil. Naut curso, você dá curso em alguma coisa, é isso? Tenho 2 empregados, né? CKT, o que é CKT? Agora eu não sei, ambos cometem erros repetitivos, já estão aqui há 4 anos. Então, a única coisa que eu posso te falar é que tem um curso de liderança, ele se chama TWI, ele foi criado lá na Segunda Guerra Mundial para treinar as pessoas que estavam nos Estados Unidos a se tornarem líderes. E aí nesse curso, eu facilitava esse curso durante anos e anos, há 30 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, e os alunos eles tinham que falar assim, se o aprendiz não aprendeu, o supervisor não ensinou. Se o aprendiz não aprendeu, o supervisor não ensinou. Tinha que falar 10 vezes quando chegava no curso, 10 vezes para sair no intervalo, 10 vezes no final. Até entrar na cabeça que a responsabilidade de ensinar é justamente da pessoa que faz a supervisão, a liderança e a coordenação. Então, se você tem pessoas cometendo erros repetitivos, estão aí há 4 anos, sempre dá um passo atrás, identifica o erro, começa a fazer os checklists daqueles erros e marcar claramente de que forma que a pessoa vai fazer e treinar a pessoa, não tem outro jeito. Ou talvez você tenha contratado uma pessoa que não tem nada a ver com a tua vaga, nada a ver com a tua vaga, nada. Aí ele vai errar mesmo. Às vezes você não fez um teste, por exemplo, de destreza, de habilidade, de rapidez, de contas. Quantos testes você faz quando você contrata alguém? Pois é. Então, às vezes, a pessoa que você contratou não tem nada a ver com a vaga. Aí também ele vai ficar mais 4 anos. Caso contrário, o que você vai fazer é eles escreverem a função deles, detalha com eles, senta novamente. Talvez você tenha que fazer 2, 3 reuniões até ficar boa. Depois transforma isso num documento. Depois transforma isso num procedimento e acompanha eles. O teu papel é fazer com que eles acertem. Você é o gestor dessa pessoa. Você tem um papel, fazer com que a tua equipe acerta. Se a tua equipe erra, você está errando junto. Ninguém erra sozinho. Se a tua equipe erra, você está errando junto. Fica de olho. Ou errou na contratação, ou errou no acompanhamento, ou errou no treinamento. Mas ninguém erra sozinho. Se a tua equipe erra, você está errando junto. Pago vale refeição e vale transporte em dinheiro. Mas que coisa bonita, Alex. Jura mesmo que você paga em dinheiro? É. E aí, o teu sindicato permite? Está escrito na tua convenção trabalhista que você pode pagar em dinheiro? Porque ninguém pode. Eu conheço a convenção dos contadores, que permite que pague em dinheiro ou vale transporte, inclua no salário, e depois não pode mais descontar 6%, só pode descontar 3%. Mas eu não conheço outras convenções trabalhistas. Você leu se você pode pagar em dinheiro? Por quê? Nem o salário a gente não pode pagar em dinheiro. Você pagou em dinheiro, a pessoa diz que você não recebeu, você não tem como provar.
Ah, Carmen, mas ele assinou o recibo. Não serve para nada, não serve para nada. Ele fala assim, ah, seu juiz, olha aqui o seu Alex, ele dizia que se eu não assinasse, ele não ia me pagar. Então, ele me dava R$ 100, eu assinava, né? Então, gente, serve para nada essa história de pagar em dinheiro, né? Tem que dar uma olhada. O que é que diz? Espero que você não me pague o salário em dinheiro, pelo amor de Deus. Salário é pago em conta salário. Conta salário é de graça. É a única coisa que o governo fez de bom em relação aos bancos é obrigar os bancos a abrir conta salário de graça para todo mundo. Se você deposita o dinheiro numa conta corrente e de repente a pessoa tem nome sujo, o banco pega aquele dinheiro para ele, entendeu? Às vezes ela está devendo naquele próprio banco, já pensou isso? Aí o banco vai e pega. Então, a única conta que é protegida como a poupança é a conta salário, que mesmo que a pessoa tenha restrição, tenha tudo, não tem nenhum tipo de problema, e lá fica documentado que sim, ela recebeu e que está tudo certo. Então, não faz isso, nada de pagar em dinheiro. Você já imaginou se a pessoa está saindo da tua empresa e é assaltada? De quem que é o dinheiro? Seu ou dela? Ah, é dela, já paguei. Aham. E você vai deixar ela sem pagar aluguel, sem pagar comida, água, luz, força, telefone? Você tem coragem de deixar? Você imaginou como é que ela vai vir trabalhar no dia seguinte? Pois é, gente. E se a sua empresa for assaltada e roubar o salário de todo mundo? Gente, esquece essa ideia, por favor, não se paga em dinheiro.